Apocalipse 12, do verso 7 até o verso 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Meus queridos, imagina pegar um comediante. No Brasil, nós temos aí uma safra robusta de comediantes, e colocar esse comediante para ser o presidente do país. Certamente isso poderia passar a impressão de fragilidade. Isso poderia passar a impressão de que, por alguma razão, nós elegemos alguém da comédia, talvez com um voto de protesto, e agora essa pessoa ocupa a principal cadeira da nação. Foi isso que aconteceu na Ucrânia. Nós sabemos que Zelensky era alguém da TV, era um comediante, ator, um produtor, e de repente ele é eleito presidente da Ucrânia, e ali o Putin vê como uma grande oportunidade para avançar e tomar a Ucrânia para ele, e ele então organiza uma batalha, uma guerra, e monta toda uma estratégia para que em pouco tempo ele tenha domínio sobre aquele país. E o que nós descobrimos é que Putin subestimou o inimigo. Se você clicar no Google, coloca lá, Putin subestimou Zelensky, vai aparecer um monte de reportagem, porque essa é a ênfase de todos os especialistas em guerra. Quando Putin olha para Zelensky, ele tem a figura de um indivíduo frágil, que não vai ter estrutura política e nem estratégia de guerra para suportar a pressão da Rússia. E o que nós temos acompanhado ao longo de mais de um ano é que Zelensky resiste à batalha. E nós então devemos aprender com esse conflito atual no mundo, que nós não podemos subestimar os nossos inimigos. Trazendo isso para o contexto espiritual, a igreja presbiteriana, e graças a Deus por isso, ela não é uma igreja que dá ênfase no diabo. Nós não estamos aqui a todo domingo falando sobre Satanás, sobre capeta, Exu, tranca-rua, Zé Pilintra. Essa turma não tem palco aqui na igreja presbiteriana, nem da Gávea, e eu posso até afirmar, nem da igreja presbiteriana do Brasil. Nós não estamos dando ênfase nessa realidade demoníaca que muitas vezes rege o mundo aí. Outras igrejas têm como prática
dá até um microfone para Satanás, né, para o diabo, para os demônios. E todo domingo o demônio está lá. Me lembro quando eu recebi um indivíduo muito simples na igreja anterior, e ele era de uma dessas igrejas que todo domingo o demônio estava lá, e nós perguntamos no conselho para ele: por que o senhor está vindo para a igreja presbiteriana? Ele falou: não, já tem um tempo que eu frequento aqui e o diabo não vem. E na igreja que eu estava, todo domingo ele voltava, e eu me perguntei: ué, mas o que eu estou fazendo num lugar que o diabo é expulso e volta no domingo seguinte? É porque ele gosta daqui, né? Então tem igrejas que causam até essa impressão. Os demônios estão lá todo domingo. E nós então observamos que um extremo é você dar ênfase, o outro extremo é você achar que nem existe. E talvez, como uma igreja histórica, tradicional, conservadora, nós temos a tendência de minimizar ou subestimar a existência de Satanás e dos demônios. Por isso, o texto de hoje nos chama a atenção para esse conflito espiritual. E nesse conflito espiritual, nós percebemos algumas regras que estão que estão claramente estabelecidas nesse texto. A primeira delas é: não existe dualismo entre Deus e o diabo. O diabo, ele não enfrenta Deus. Você não vai encontrar isso nas Escrituras. O que você tem nas Escrituras é Satanás enfrentando o povo de Deus, e aqui nesse texto especificamente você tem Satanás tendo um conflito com Miguel. Miguel, que era um anjo. Nós temos aqui, aliás, não é nem Satanás enfrentando Miguel, é Miguel atacando Satanás. O texto fala que o primeiro movimento aqui é feito por Miguel e seus anjos, lutando contra o dragão, e o dragão ele simplesmente revida. O que nós temos aqui é um Satanás, juntamente com todos os seus demônios, afligindo a igreja, e agora Miguel resolve atacar Satanás. E o texto vai dizer que Miguel, ele então resolve fazer esse contra-ataque a Satanás. Isso não é só aqui. Quando nós observamos o Antigo Testamento, nós percebemos que lá no livro de Daniel, capítulo 10, verso 13, e eu chamo a atenção da igreja mais uma vez, o livro de Apocalipse está todo fundamentado no Antigo Testamento. A figura de Miguel, o anjo, já está escrita lá em Daniel capítulo 10, verso 13, quando o texto diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. É Miguel quem ataca aqui no texto de Apocalipse. O diabo e seus anjos precisam se defender. E o ataque de Miguel foi para quê? Para expulsar dos céus Satanás e fazer com que ele reconhecesse por completo a sua derrota. A morte e a ressurreição de Jesus define Satanás como um derrotado completo. Por isso que nós percebemos ao longo da vida de Jesus as tentativas do diabo de impedir que Jesus Cristo chegasse até a cruz, de impedir a morte de Jesus. E mesmo não conseguindo, depois quando Jesus ressuscita, tem uma outra estratégia de Satanás, que é fazer com que as pessoas não acreditassem na ressurreição de Jesus. Então, Satanás é um ser inteligente, dinâmico, atento aos momentos e movimentos da sociedade e principalmente aos movimentos da igreja. O diabo está atento à igreja presbiteriana da Gávea. Se nós resolvermos, como já foi resolvido há muito tempo atrás, resolvermos manter a pregação do Evangelho e o culto que glorifica o nome do Senhor Jesus, não se engane, isso vai trazer um desconforto tremendo para o inimigo e ataques virão sobre nós. Satanás não está preocupado com aqueles que estão dormindo em berço esplêndido. Satanás não está preocupado com as pessoas que não causam problema para ele. Ele está preocupado com a igreja. E é isso que esse texto deixa muito claro para todos nós. Vai dizer que esse ser chamado diabo, ele tem nomes que demonstram os atributos dele e mostram como ele age. Aqui mesmo no versículo 9, ele é chamado de o grande dragão. Por quê?
porque ele tem muito poder. Satanás é mais poderoso do que o ser humano. Nós podemos ser vítimas e presas do diabo. Quando eu digo nós, o ser humano, não os crentes em Jesus Cristo. O ser humano vai perder todas as investidas que vêm sobre ele, direto e provenientes do diabo. Por quê? Porque o ser humano é menor, é mais frágil do que Satanás. Outro nome que é dado para ele aqui é a antiga serpente, fazendo referência ao jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais foram tentados, e ali o que nós temos é a sedução. Às vezes nós estamos muito na cabeça com essa imagem do dragão como sendo uma coisa satânica. É o dragão que foi muito bem elaborado na Idade Média por pintores católicos e pela própria teologia católica, como sendo o diabo, né? Com chifre, tridente, um dragãozinho que quer espetar aí aqueles que seguem a Jesus. Mas eu preciso que você entenda que o diabo ele tem outras vestimentas. Ele se manifesta como um gentleman, ele se manifesta como um ser atraente, como um ser que quer chamar a atenção. E foi isso que ele fez lá no Jardim do Éden. Ele tem uma voz sedutora, ele sabe exatamente quais as notas do nosso coração vão entoar uma música que vai desagradar a Deus e agradar a ele. Satanás sabe quais são as nossas fragilidades e ele virá. O filme, acho que eu já disse sobre esse filme aqui uma vez, O Advogado do Diabo mostra muito bem isso. Como ele é sedutor, como ele é um conquistador. Mas outro nome que temos aqui no texto para o inimigo das nossas almas é diabo, diabolos, é aquele que vem para dividir, acusar, caluniar, culpar, rejeitar, ou seja, aquele que vem para destruir. Satanás é outro nome que está aqui no texto, adversário, ele não é nosso amigo, ele não é alguém que anda do nosso lado para fazer o nosso bem. Às vezes ele até nos dá coisas, ele nos oferece situações e recursos que a gente acha que até vêm de Deus, mas são instrumentos usados por ele para nos afastar de Deus. A Bíblia vai dizer que, se possível, ele se transforma até em anjo de luz, para confundir os eleitos. Então não se engane, não se engane. Ele não vem para nos assombrar apenas, ele vem para nos enganar, que é outra característica dele. E olha, o texto vai dizer que eles estão na terra para causar divisão, engano e destruição. Eles foram expulsos dos céus. Então, quando nós olhamos o livro de Jó, temos ali Satanás indo até a presença de Deus para pedir permissão para provar a fé de Jó, e Deus permite. Agora, quando Cristo morre e ressuscita na cruz, Satanás não tem mais acesso ao céu. A Bíblia e o próprio livro de Apocalipse vai nos ensinar mais adiante que ele está preso. Ele não tem mais essa liberdade de movimento. E o texto vai dizer que ele foi lançado com seus demônios para a terra. E aí, meus irmãos, no meio desse alvoroço, dessa guerra, dessa batalha entre Miguel e seus anjos, e Satanás também e seus anjos, ou seja, os demônios, o texto vai dizer que rompe uma forte voz nos céus. A partir do verso 10, um hino. As pessoas começam a louvar a Deus nos céus. Por quê? Porque Satanás foi expulso de uma vez por todas de lá. E isso então acontece por causa da obra redentora de Jesus Cristo, aquele que esmaga a cabeça da serpente. Por isso, nenhum inimigo acusa mais aqueles que creem em Cristo Jesus. Ninguém pode jogar, ninguém pode lançar acusação contra aqueles que pertencem a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Paulo vai dizer isso aos Romanos capítulo 8, nos versos 33 em diante, diz assim: quem fará acusação contra os eleitos, os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à destra, à direita de Deus, e também
intercede por nós. Jesus Cristo morreu por nós. Satanás não tem mais do que nos acusar. O acusador, quando ele olha para nós e ele vê em nós algum pecado, alguma distorção ética e moral que nós cometemos no passado, ele não pode usar isso para nos acusar diante de Deus e nem mesmo para nos atormentar hoje. Os nossos pecados foram completamente perdoados em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós precisamos nos apropriar disso. Às vezes, histórias e coisas que nós fizemos lá atrás ainda nos ferem, nos machucam, nos atormentam no presente. O Evangelho é o Evangelho da renovação. Eis que tudo se fez novo. O Evangelho é o Evangelho que deixa as coisas velhas para trás. O Evangelho do Senhor Jesus é o Evangelho onde o próprio Cristo diz para mim e para você: eu morri por todos os seus pecados. Não tem do que Satanás nos acusar. Por isso, mais uma vez, meus irmãos, eu oriento a cada um de vocês: não permita que coisas do passado sejam capazes de afligir a sua alma hoje no presente. Quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. O nosso Deus nos perdoa. E aí a gente precisa entender perdão. Perdão é assim como fazemos na nossa casa, quando uma coisa já não é mais útil, você joga aquilo no lixo. Quando o lixo enche, você amarra o saco, alguém vai levar isso até a calçada ou até o depositório lá, né, o recipiente que recebe os lixos, o caminhão vai passar, vai levar esse lixo embora. E esse lixo vai ser jogado num lugar bem distante. É exatamente isso que Deus faz com o nosso pecado. Ele vem, nos limpa e arranca de nós toda a sujeira e leva para bem longe. Tanto é que se você deixar cair uma correntinha no lixo e for embora, você não resgata mais sua correntinha, não é? Não sei se isso já aconteceu na sua casa. Você não vai ter mais acesso àquele bem, porque ele foi lançado fora. O nosso pecado foi lançado fora. Por isso Satanás não tem do que nos acusar. Meus queridos, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, é o que diz o versículo de número 11. Eles o venceram. Está no pretérito, é passado, nós já somos vencedores. A vitória de Cristo na cruz nos concede vitória hoje. A igreja perseguida, então, ela não pode recuar no seu testemunho. É isso que João está querendo dizer para os irmãos daquele tempo. Diante da morte, eles não amaram a própria vida, diz o verso 11. Essa é a essência do Evangelho, meus queridos. Essa é a essência da mensagem de Jesus. A minha vida, a nossa vida foi completamente consagrada a Ele. Nada nos pertence mais. E uma das estratégias do inimigo é fazer-nos acreditar que mesmo crendo em Jesus, nós é que somos os senhores dos nossos corações. Isso não vem de Deus. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 10, verso 39. Vamos ler juntos esse texto. Todo aquele que acha a sua vida, a perderá. E todo aquele que perder a sua vida, a achará. Marcos 8, 34, mais uma vez, todos juntos. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho não é a adesão a uma religião. O Evangelho não é você simplesmente
fazer parte de uma instituição religiosa que estabelece alguns rituais. O Evangelho é o convite para que você entregue a sua vida a Jesus e esteja pronto até mesmo a morrer por Ele. Imitatio Christi, a imitação de Cristo, é o tema central desse versículo 11. Eles não amaram a própria vida, os mártires da igreja, mas morreram por causa do nome de Cristo, por uma razão simples. Cristo morreu por eles. E se Cristo morreu por eles, é natural que eles morram por Jesus. E essa pergunta se estende a nós. Morreremos por Cristo? Será que nós realmente estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho, a nos firmar na palavra e manter o nosso coração centrado em Deus, nas Escrituras, mesmo diante das afrontas da sociedade, mesmo diante dos ataques do inimigo? Esse é o grande desafio da fé. Portanto, o versículo de número 12 vai dizer: existe um regozijo e um lamento. O regozijo é porque o céu celebra a vitória. Aqueles que creem em Jesus são mais que vencedores, mas a terra, ela amarga a fúria do inimigo. São essas duas realidades que estão colocadas. Aqueles que estão nos céus, que já morreram e vivem em Cristo, já na eternidade, esses se alegram pela vitória. Mas a terra ainda amarga a ação do diabo e todos os demônios que estão a serviço dele. Talvez você tenha dificuldade de crer em Satanás. Se Satanás não existe, você coloca toda a responsabilidade das tragédias e dos males do mundo nas costas de Deus. Já pensou nisso? Se não existe o mal, a culpa é toda de Deus. São realidades que precisam ser colocadas diante de nós. Por que nós cremos em Deus? Porque sabemos que Deus é bom, que em Deus há bondade, em Deus há vida. Um dia Satanás resolveu descolar Lúcifer, resolveu descolar de Deus. E o que é o mal? O mal é quando o ser humano ou qualquer outra criatura resolve elaborar o seu próprio caminho descolado de Deus. Se Deus é bom e eu me descolo de Deus, automaticamente eu vou para o outro polo. Foi isso que aconteceu com Lúcifer. Daí surgiu o mal. Daí a razão de todo o desajuste do planeta, tanto na natureza quanto dos seres humanos. Daí a maldade no coração. O que justifica a maldade no mundo é exatamente o reino do diabo, o príncipe desse mundo, como a Bíblia nos diz. E esse mundo só não está pior por causa da bondade de Deus e da sua misericórdia. E aí, irmãos, retoma o cenário da guerra. Quando o dragão foi lançado à terra, Lúcifer, começou então ele a perseguir a mulher. Já aprendemos que a mulher se refere a quem? A igreja. Então Lúcifer começa a perseguir a igreja, a mulher. Lembrem-se que também Apocalipse vai nos ensinar que a igreja é a noiva de Cristo. E a perseguição a essa mulher tem o propósito de afetar o menino, diz o versículo de número 13. Quem é o menino? O filho da mulher, Cristo, o descendente da mulher, lá de Gênesis 3, versículo 15. O menino se refere a Cristo. Então, a mulher aqui se refere à igreja, o menino se refere a Cristo, pois a igreja é o corpo de Cristo, sendo Jesus o cabeça dela. Olha como funciona esse texto aqui, versículo 13. Satanás sabe que ele não pode contra Cristo, Satanás sabe que ele não pode contra Deus, mas Satanás sabe que ele pode enfrentar a igreja, e ele pode ferir a igreja. E ao ferir a igreja, ele está ferindo o corpo daquele que é o cabeça. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo, e quando Satanás fere a igreja, de alguma forma ele atinge a Cristo.
Por isso, não se engane, a igreja é o alvo de Satanás. Eu e você somos os alvos de Satanás. Ele está com seus dardos inflamados, mirados em nós para nos atingir, para fazer com que a igreja se despotencialize na missão que foi dada a ela. E essa missão se baseia em 2 pilares: glorificar a Deus e proclamar as boas novas de salvação. Para isso nós fomos chamados, para nos ajuntar e bendizer ao nome de Cristo, e para anunciar o nome dele na terra. Meus queridos, se esses 2 elementos estão sendo minados na igreja, isso é uma prova cabal de que a ação do inimigo está tendo êxito. E aí você diz: mas o inimigo não pode contra a igreja. Meus irmãos, olhe para o mundo, veja o que está acontecendo nos países onde a igreja começou há muito mais tempo do que aqui no Brasil. As igrejas estão morrendo, as igrejas estão fechando, as igrejas estão virando outras coisas, como boates, shoppings, lojas. As pessoas estão deixando de olhar para Cristo, deixando de viver uma vida segundo aquilo que Cristo estabelece. Por isso, o versículo 14 vai nos dizer que o Senhor salva essa igreja e lhe dá asas para que essa igreja tenha recursos para voar para bem longe dos ataques. Asas como de águias. E aqui nós vamos para o texto de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Vamos ler mais uma vez juntos. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor vão voar como as águias. O Senhor vai proteger esta igreja, vai livrar esta igreja do ataque do inimigo. E aí nós temos mais uma vez uma referência àqueles 1260 dias, um tempo de tempos de metade de tempo, que equivale a 3 anos e meio, que foi citado lá pelo profeta Daniel no capítulo 7, verso 25. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 anos e meio, que é uma referência do tempo em que nós estamos vivendo aqui na terra, a completude dessa era. E aí os versos 15 e 16 vão nos mostrar que a serpente então vai tentar afogar a igreja, fazer com que a igreja perca o seu fôlego, perca a capacidade de continuar progredindo na missão que Deus deu a ela. Mas a terra vai abrir a boca e tragar a serpente. Isso descreve o cenário atual de intensa batalha espiritual que a igreja vivia naquela época e continua vivendo nos nossos dias. A negação desta realidade nos torna presas fáceis. Se você é alguém que subestima o inimigo, ou se você é alguém que o despreza, muito cuidado, porque ele está atento a todos os cristãos que estão procurando viver de maneira fiel e obediente, conforme nos ensina o versículo de número 17. Satanás nunca vai admitir a sua derrota, por isso ele volta com vingança e fúria contra a igreja. Ele luta contra aqueles cristãos que são tementes a Deus. A guerra tem alvo, não é uma guerra espalhafatosa, não é uma guerra onde Satanás atira para todo lado. É uma guerra que tem um alvo muito bem definido. E o alvo é a igreja que ama e que segue a Jesus Cristo. Quando eu saio aqui do Rio de Janeiro, as pessoas perguntam: como é que você consegue viver numa cidade com uma criminalidade tão alta? E eu digo: eu sobrevivo no Rio porque se tem uma coisa que é verdade aqui nessa cidade, é que o crime é organizado. É ou não é? É um crime organizado.
Essa frase ela é perfeita. Você não tem aqui os traficantes dando tiro para todo lado. Eles têm um alvo quando eles vão dar tiro, quando eles vão atacar. Não é? Então, e se você pegar, desafio você, né, também eu falo isso para defender a nossa cidade. Pegue a lista das cidades mais perigosas do Brasil e você vai descobrir que Rio de Janeiro está lá atrás. Tem muitas cidades mais perigosas que o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o crime aqui é organizado. Não é uma bagunça. Não é uma bagunça. Satanás não é um pivete desesperado querendo assaltar qualquer celular, precisando de comprar droga, né? Um adolescente, nós aprendemos no acampamento dos adolescentes que chama ganso, né? Um menor de idade que está tentando aí roubar é ganso. Foi um policial, levamos um policial no acampamento de adolescentes. Trabalha com menores infratores. Ele deu uma palestra no primeiro dia, lá da Igreja das Américas, já para colocar os menininhos tudo calmo. Ninguém tentar atrapalhar nosso acampamento. Um adolescente que está precisando usar uma droga, a droga dele acabou, ele sai assaltando de maneira baratinada. Qualquer um, né? Todo afoito, todo eufórico. Satanás não é assim, gente. Satanás funciona de maneira organizada. O alvo dele não é produzir uma euforia na terra. O alvo dele é minar a igreja. E aí dentro da igreja, você tem dois públicos. A igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é todo mundo que está dentro dela. Só que Jesus vai falar que dentro da igreja tem ovelha e tem bode. Tem trigo e tem joio. Satanás não está preocupado com você que fala que é crente, mas não é crente. Satanás está preocupado, diz o versículo 17, com os fiéis e obedientes. Esses são os alvos dele. Talvez você saia daqui nessa manhã dizendo, não vou querer ser fiel mais não, porque aí pelo menos Satanás me deixa em paz. Isso é uma prova de que você já é dele. Isso é uma prova de que você já está aliado a ele. A guerra tem alvo. E o alvo são os crentes que estão procurando adorar a Jesus em espírito e em verdade. E estão procurando levar o reino de Deus àqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo. A igreja da Gávea precisa permanecer fiel. Mas a igreja da Gávea é subjetivo falar assim, igreja da Gávea. Quem é a igreja da Gávea? A igreja da Gávea é você, cada membro. Igreja da Gávea sou eu. Nós precisamos de um compromisso individual. Um compromisso individual. Nessa luta, nessa batalha. Nós precisamos verificar se nós estamos glorificando a Cristo em espírito e em verdade, e se nós estamos trabalhando para a expansão do reino, porque se nós não estamos, precisamos então reavaliar se Satanás não tem minado a nossa fé. Para concluir esse sermão, eu quero utilizar aqui algumas frases do Zelensky, presidente da Ucrânia, que viralizaram. Uma das frases que ele usou, e em todo o mundo essa frase correu, foi: com um ataque, vocês verão os nossos rostos, não as nossas costas. Com um ataque, vocês verão os nossos rostos, não as nossas costas. A igreja foi chamada não para ficar na defensiva, a igreja foi chamada para atacar. Satanás e seus demônios não tem que ver as nossas costas correndo de medo, tem que ver os nossos rostos iluminando a luz de Cristo, para que ele fuja daquele que é poderoso para vencê-lo. Outra frase do Zelensky muito usada, quando os Estados Unidos, e alguns países estavam oferecendo para ele uma rota de fuga, ele falou o quê? Preciso de munição, não de carona. Nós precisamos entender que estamos numa guerra, numa batalha espiritual, e nós precisamos de munição, munição que vem da palavra de Deus e que vem da oração. Outra frase dele também que nos chamou
que chama muita atenção é: todos estamos aqui, ficaremos e lutaremos. Tudo isso tinha um alvo. Ele estava dizendo isso para a Rússia, ele estava dizendo isso para Putin, ele estava dizendo isso para o inimigo dele. E assim nós devemos fazer na nossa vida espiritual. Não vamos nos acovardar diante dos ataques que muitas vezes vêm sobre nós. A igreja precisa contra-atacar. E a arma que nós temos para o contra-ataque é o amor de Cristo nosso Senhor. Não é por violência, é amando como Cristo amou. Por isso, meus irmãos, o sofrimento, a perseguição, muitas vezes nos afligem. E temos a impressão de que tudo isso são armas que o diabo usa contra nós. Mas existem outras armas que nós precisamos estar atentos a elas. Uma das armas é o próprio conforto, o bem-estar. Às vezes nós nos apropriamos disso e falamos: Deus me deu conforto, Deus me deu uma vida com tranquilidade, eu não quero problema. Cuidado! Nós precisamos entender que o nosso Deus nos abençoa sim, mas Ele nos abençoa para avançar na nossa espiritualidade, na nossa intimidade com Deus. Às vezes, o que Satanás usa são os arrepios emocionais. Tem muita gente que está em busca de uma experiência sobrenatural, de ficar emocionado com um louvor que arrebata o indivíduo, e esquece que o centro do culto é Cristo, que o centro do culto é o despertamento para a evangelização. E outro inimigo que tem tentado nos afrontar são as ideologias, muitas vezes elaboradas nos porões do inferno. Esses são alguns dos elementos que tentam minar a igreja. Talvez um outro que nós podemos citar é a despreocupação com as gerações futuras. Muito cuidado. Uma igreja não pode olhar só para o seu presente. A nossa igreja é uma boa igreja. A nossa igreja é uma igreja que as pessoas congregam nela. Hoje sim. E qual a nossa estratégia para que essa igreja continue sendo luz no mundo nas próximas gerações? Esse é o grande desafio. E temos que estar atentos, porque a fidelidade do Senhor é de geração em geração. A bênção do Senhor é de geração em geração. E a igreja precisa estar atenta às novas gerações. O diabo trabalha a longo prazo. Por isso, não subestime o inimigo. Não subestime o inimigo. E eu quero encerrar com Mateus 24, 13. Quando Jesus Cristo diz, vamos ler juntos: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Estamos numa luta, temos que ter perseverança, e só quem chegar até o fim é que vai ser salvo. Prepare-se para as batalhas, para que você seja, conforme a Bíblia nos instrui, mais que vencedor em Cristo Jesus. E que essa igreja continue tendo Cristo como centro dela, e que esta igreja continue espalhando as boas novas de salvação para todo mundo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A grande verdade, Deus, é que nós somos um exército que tem como comandante o Senhor dos exércitos. O Antigo Testamento mostra isso com muita ênfase. Quando o povo temia ao Senhor, quando o povo buscava ao Senhor, esse povo tinha vitória nas batalhas. Ó Deus, nós queremos, como igreja presbiteriana da Gávea, sermos uma igreja vitoriosa. Vivemos num tempo, Deus, onde muitos ataques contra a igreja está acontecendo. Muitas flechas, muitos dardos inflamados do maligno estão mirando a igreja do Senhor Jesus. Mas, Deus, nós vamos continuar avançando, porque vamos levar a mensagem do amor, a mensagem de Cristo, a mensagem da verdadeira paz,
da verdadeira alegria. Nós vamos continuar, Deus, pregando o Cristo ressurreto, o Cristo que vive, que está assentado no trono e que reina sobre tudo e sobre todos. Fortalece essa igreja, ó Deus, derrama do poder do Teu Espírito sobre nós, dá-nos cada vez mais as ferramentas necessárias para que possamos, Deus, avançar em direção à glória do Teu nome, em direção à expansão do Teu reino, Deus. Conceda a esta igreja todas as condições para que ela seja temente, fiel e verdadeira ao Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.